Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina. Hoje estamos aqui com o Ronaldo e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é reino plante. Nós vamos falar do terceiro grupo vegetal, né? Que são as gimnospermas. Então vamos lá. Objetivo, né? Identificar e comparar as características, né, desses diferentes grupos de plantas, principalmente das gimnospermas, compreendendo o sistema de classificação, processo de transmissão das características hereditárias, ou seja, como que é a reprodução dessas plantas, tá? Entre esses grupos, ok? E aqui, claro, nós já temos uma imagem de uma planta que é símbolo aqui, tanto de Curitiba, região metropolitana, do estado do Paraná, que é o pinheiro do Paraná. E por acaso ela é uma gimnosperma, ok? Bom, vamos para a reportagem. Lembrando que a reportagem, se você quiser ter acesso a ela na totalidade, é só apontar a câmera do celular até o QR Code. Então diz assim, é uma reportagem que saiu na revista Época, porque a araucária está ameaçada de extinção, de Lia Martins Hort Ritter. A redução das remanescentes de florestas com araucárias diminui o fluxo de genes entre as árvores. Isso prejudica a capacidade da espécie reagir a ameaças como clima, poluição e doenças. A araucária está atualmente classificada como espécie em risco extremo de extinção. O que seria um risco extremo de extinção, né? Risco extremo de extinção quer dizer que só restou muito pouco dessa árvore, tá? E o pouco que restou não é garantia de que vá conseguir se reproduzir e que vá gerar, né, descendentes fortes o suficiente para também se reproduzirem, certo? E o nosso estado é o estado que tinha uma grande quantidade absurda dessas plantas, né, dessas árvores, tá? E tanto é que é o símbolo, né, nas calçadas de Curitiba, por exemplo, você encontra ali em Petit Pavé, né, o desenho do pinhão. Pinhão é o símbolo, né, da cidade de Curitiba, que é representação ali do pinheiro do Paraná, tá? Tanto que o nome da árvore, nome popular, pinheiro do Paraná. Então é uma árvore que nós precisamos proteger. Ela é proibida o corte, né? Não pode cortá-la, certo? A não ser que tenha uma autorização, né, para isso, tá? E ela demora muito tempo para se reproduzir. Ela leva em torno de 12 anos para começar a ficar viável a sua reprodução, certo? Então não é algo tão simples assim, não é mesmo? É uma árvore que precisamos proteger, ok? Bom, briófitas são avasculares, dependem da água para reprodução. Pteridófitas são vasculares, dependem da água também. E agora, gimnospermas? Olha só, o próprio nome já diz, né? Gimnosperma, esperma significa semente, é a semente nua, gimno significa nua. Então o próprio nome do grupo já diz, né? É uma planta que produz semente, ou seja, não vai mais precisar da água especificamente para a reprodução. Existem outras formas de reprodução. No caso dessas plantas aqui, elas vão utilizar principalmente o vento para a sua reprodução, ok? E o pinhão, né, é uma semente nua, isso quer dizer que a pinha não é um fruto, ok? Bom, de acordo com a portaria 54 de 2008, né, do IAP, do Instituto Ambiental do Paraná, a colheita do pinhão está permitida desde o dia 15 de abril e segue até o fim das quedas das pinhas de pinheiros próximo ao mês de julho. Então, na verdade, assim, a liberação para venda e comércio do pinhão é só depois do dia 15 de abril, ok? Por quê? Porque antes disso, né, os pinhões ainda estão amadurecendo, estão crescendo ali, né, se desenvolvendo. Uma parte desses pinhões, ele já vai servir de alimento para várias espécies de animais, certo? Para daí, né, além de tudo, né, algumas dessas sementes cairão no solo, vão formar novas árvores, então isso aí é uma estratégia para tentar manter, né, conter, né, a extinção dessa espécie. É justamente para que essas árvores consigam se reproduzir e que a gente tenha sempre dessas árvores aqui no estado do Paraná, ok? Então é somente a partir do dia 15 de abril é que o pinhão pode ser comercializado. Se você vê isso acontecer antes, denuncie, ok? Qual a adaptação importante, então, surgiu no grupo das angiospermas? Como eu falei, é a semente nua, certo? Então o pinhão nada mais é do que a semente, tá? Essa semente, ela vai ter ali a casca, que vai protegê-la, tá? O endosperma é a substância nutritiva que o embrião vai utilizar para se alimentar. Então aquele filetinho que tem dentro do pinhão que é o embrião. Aqui na imagem não está muito claro, mas é o filetinho aqui no central,
que é o embrião que vai dar origem a uma nova planta, e ele vai utilizar um endosperma ali da semente para se alimentar enquanto ele está embaixo do solo. Depois que as folhas, né, se cresceram e, né, alcançaram a luz e começam a fazer fotossíntese, não há mais necessidade desse endosperma, ok? Então, elas apresentam reservas nutritivas justamente para que elas consigam vencer essa barreira do solo, né, do chão, até alcançar a luz, tá? E é uma estrutura importantíssima para o embrião, ok? Então, novidade evolutiva desse grupo, né, analisando a árvore filogenética novamente, nós tínhamos ali as algas verdes que também fazem parte aqui nessa árvore por possuir a parede celular, tá? Embrião retido no gametófito a partir de briófitas, né, reino Plantae. Vasos condutores de seiva, todos esses grupos possuem, mas somente angiospermas e gimnospermas é que vão produzir as sementes, essa semente que vai conter o embrião, ok? Bom, nós antes, né, quando falávamos sobre pteridófitas e briófitas, a gente falou de uma palavra chamada criptógamas. Criptógamas significa gameta escondido. A gente não consegue ver a olho nu, ok? Fanerógamas já é o contrário, né? É algo visível. Então quer dizer que a gente tem um gameta, uma estrutura de gameta que é visível a olho nu, certo? Quem faz parte desse grupo são as gimnospermas e as angiospermas, ok? Características então das gimnospermas, tá? Elas não precisam mais da água para reprodução, elas possuem grão de pólen e a semente é nua, tá? Como que a gente chama então essa estrutura, né? Aquela pinha onde fica o pinhão, né? Quando cai a pinha tem lá os pinhões, tem alguns falhados, outros que estão com endosperma, que é aquele que a gente come, né? Tá? Essa pinha é chamada de estróbilo feminino, tá? A parte masculina da planta ela é diferente, é chamada de estróbilo masculino. Ela tem uma estrutura menor, mais fina, e ela vai liberar, né, esses grãos de pólen no ar. Então, por isso que a reprodução a gente fala que é pelo ar. Então, o vento carrega esses grãos de pólen até a estrutura feminina de outra árvore, onde vai ocorrer a fecundação e vai haver a produção da semente, por exemplo, o pinhão, ok? Tá? Aqui a gente tem a imagem do pinus, né? Pinus é uma árvore também que faz parte do grupo das gimnospermas, certo? Ela não é nativa brasileira, ok? Ela foi trazida para cá justamente para a produção de papel, por exemplo, papel e celulose. Tá? Dentro desta classificação das gimnospermas, a gente vai ter a cicadófita, né, que são as cicas, que são aquelas ornamentais, a gente vê nos jardins, né, das casas, tá? A ginkófita, né, que é a ginkgo biloba, por exemplo, que é uma planta que não é típica aqui do Brasil, né, ela não é nativa daqui, e que muita gente conhece essa planta por ela ter propriedades que são boas, por exemplo, para memória. Não é? Ginkgo biloba é bastante famoso por conta disso. Outro grupo que a gente tem dentro das gimnospermas, né? Pinheiros e sequoias que fazem parte das coniferófitas, né? As coníferas que formam, né? Tem aquele formato de cone. Inclusive o pinheiro do Paraná, quando é novinho, ele tem esse formato também, tá? E as guinetófitas, né? A efedra, que não é tão comum, a gente não encontra com tanta facilidade aqui no Brasil, ok? O filo coniferófita, né, as coníferas, então eles formam o maior subgrupo e sua estrutura reprodutiva típica é chamada de cone, tá? Então ela forma como se fosse um cone, típico daquele pinheirinho que a gente usa, por exemplo, no Natal, né? Aquele formato típico é do pinus, tá? O nosso pinheiro do Paraná, a araucária, ela só tem esse formato enquanto é pequena. Conforme ela vai ficando mais velha, os galhos de baixo vão caindo e é por isso que ela fica com aquele formato de taça. Não é porque ela sempre foi assim ou porque tem diferenciação de masculina ou feminina, não. É só porque ela perdeu os galhos de baixo, ok? Conforme ela vai envelhecendo. As sequoias também fazem parte desse grupo, inclusive tem uma imagem ali que são árvores gigantescas, né? Essa aqui é uma árvore que tem na Europa, tá? E eles conseguiram cortar uma parte do tronco para passar uma estrada, uma calçada ali, de tão grande que ela é, tá? São árvores centenárias, né? Que vivem muitos anos e podem crescer muito, ok? O pinheiro do Paraná, por exemplo, ele pode ter mais de 10 metros, né? E ele começa a produzir, né? A poder se reproduzir depois de 12 anos, mais ou menos, ok? Então, vamos para a primeira atividade, tá? É uma pergunta da UFPR, adaptada, e diz assim, o pinheiro do Paraná, que o nome científico é Araucária angustifolia,
é uma espécie arbórea nativa do Brasil, destacando-se fisionomicamente de tal forma que as florestas em que ela ocorre são comumente designadas como florestas com araucária, ou pinheirais ou pinhais. Inclusive tem uma cidade aqui no Paraná que tem esse nome, né? A qual grupo ela pertence e quais regiões elas são encontradas? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu chegar numa resposta? Você sabe, então, por que, né, que grupo que pertence esse Araucária angustifolia, né, ou pinheiro do Paraná? Qual é a região onde é encontrada? Bom, se você pensou no sul do Brasil, você tem razão. Araucária angustifolia é uma gimnosperma, né, é o pinheiro do Paraná, tá? Pertence dentro do grupo das gimnospermas, do grupo das coníferas, tá? Forma aquele cone, tá? E a ocorrência está sujeita ao clima, né? Então, aqui é um clima subtropical, né? Ela gosta de regiões levemente mais frias. Então, você encontra, por exemplo, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ok? Bom, com relação à polinização e à dispersão, eu já falei que acontece, né, essa polinização, esse grão de pólen, ele viaja da planta masculina para a feminina através do vento. E não existe uma diferenciação entre a árvore que é masculina e a árvore que é feminina. Pelo menos não visivelmente, né? A não ser que você observe, por exemplo, as estruturas reprodutivas que a gente chama de estróbilo. O estróbilo masculino, geralmente ele é mais comprido, tá? E ele libera aquele grão de pólen, um pozinho, quando chacoalha, tá? Já o estróbilo feminino, ele tem um formato mais arredondado, tem aquelas escamas onde o grão de pólen vai entrar para ocorrer a reprodução, ok? Uma vez que a reprodução aconteceu, formou o pinhão, por exemplo, no pinheiro do Paraná, né? A gente tem alguns animais que vão auxiliar nessa dispersão. Obviamente que o objetivo desses animais é a alimentação deles, tá? Mas eles acabam contribuindo sem querer, querendo, com a dispersão da árvore, desculpa, tá? Então, aqui a gente tem a gralha azul e a cutia, que são dois animais, né, comuns das florestas com araucária, que eles procuram essas sementes para se alimentar. E eles têm o hábito, né, de esconder, de enterrar. A gralha picaça também faz isso, tá? E pode acontecer de não dar tempo dela se alimentar e essa árvore acabar se desenvolvendo, a semente, né, ela começar a se desenvolver, certo? Então esses animais acabam contribuindo meio que indiretamente para a reprodução dessa planta, ok? Com relação ao ciclo de vida, então, né? Então você tem ali o esporófito maduro, né, que é a árvore em si, vai produzir, né, os estróbilos masculinos ou feminino, dependendo da planta, né? Esse esporófito masculino vai voar, né, o grão de pólen voa com o vento, até o esporófito feminino, que a gente chama, né, aqui essa pinha, né, no caso do pinheiro do Paraná, tá? Em cada uma dessas escamas. Obviamente que o grão de pólen não vai entrar em todas as escamas. É por isso que quando a pinha cai no chão, tem alguns que estão falhados e outros não, ok? É porque onde não entrou o gameta masculino, não houve fecundação, o pinhão sai falhado, ok? Bom, na araucária, então, a semente é conhecida, né, como pinhão, o estróbilo feminino é denominado pinha, e essa semente ela contribui para aumentar a sobrevivência do embrião, facilitando a dispersão, né? Então, tem esse alimento que os animais vão utilizar ali, principalmente na época do inverno, que tem pouco alimento disponível para animais, ok? Bom, vamos para a atividade 2, então. Uma novidade evolutiva surgiu no grupo das gimnospermas e trouxe a independência da água para a reprodução. Relembre a vida, né, o ciclo de vida desse grupo, observe a imagem abaixo e escreva qual que é essa novidade, né? Então aqui a gente tem, né, o tubo polínico, a gente tem os grãos de pólen, né, o megásporo funcional, que é onde está ocorrendo ali a reprodução, né? O que será que tem a ver essa estrutura? Qual é a novidade evolutiva desta árvore? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, você sabe qual é a novidade evolutiva do grupo 10 de gimnospermas? Bom, nessa imagem aqui, se você observar, o que está acontecendo aqui? O grão de pólen, ele entra na escama da parte feminina da planta, né? Lá da pinha, no caso do pinhão, né? Do pinheiro do Paraná e a pinha, tá? E ali dentro é que vai acontecer, né? Vai formar o tubo polínico e assim vai acontecer a reprodução. E vai produzir uma estrutura, né? Que estrutura é essa? É a semente, né? A semente, então, elas apresentam esse tubo polínico que não necessita da água, com isso o gameta consegue chegar até o óvulo e assim produzir a semente. Não há necessidade, então, da água para a reprodução, certo? Esse grão de pólen consegue viajar através do vento e assim encontrar ali a planta, ok? A parte feminina, né? Uma curiosidade, então, as calçadas aqui de Curitiba, né, tem figuras que representam as araucárias, né, então ali no petit pavé, ali no centro, né, tem o formato do pinhão, e na bandeira paranaense, ao lado esquerdo ali, da esfera, tem um ramo de erva mate, no lado direito um ramo de araucária, que são árvores típicas aqui do estado do Paraná, certo? Então, nessa aula nós aprendemos como identificar e comparar as características dos diferentes grupos vegetais, especialmente das gimnospermas. Nós vimos o ciclo de vida dessas plantas, né? E entendemos as novidades evolutivas desse grupo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.